seguinte. Nessa disciplina de projeto de estruturas que a gente vai trabalhar, eu vou trazer algumas informações iniciais para a gente, certo? Essa disciplina do curso de edificações, o nome dela, como já perguntaram, projeto de estruturas. A carga horária é de 80 horas-aulas, só para vocês se nortearem quantas aulas é equivalente a essa carga horária de 80 horas-aulas. É a mesma carga horária da disciplina de mecânica dos solos que a gente teve o ano passado, ou seja, se fosse em condições normais de pressão e temperatura, né? Digamos assim, se fosse em condições normais, seriam 4 aulas por semana, certo? Como a gente tem toda essa adaptação da aula online, então nosso encontro vai ser uma vez por semana. Isso não quer dizer que vocês terão prejuízo de conteúdo. Eu vou tentar sintetizar ao máximo o assunto para vocês e trazer dentro dessa hora. Então eu procuro fazer com que seja o máximo proveitoso possível, certo? A gente já teve algumas reuniões com a coordenação e foi nos passado quanto à extensão das horas de aula, que não fica muito produtivo, acima de 1 hora e 10, 1 hora e 15 minutos. Então eu não vou fazer 2 horas de aula direto, certo? No máximo 1 hora, pode ser que tenha dia que eu passe um pouquinho de 1 hora, mas tudo vai ficar gravado, vocês poderão assistir posteriormente, certo? Para não ficar muito cansativo o conteúdo. Então eu vou pedir a compreensão de vocês para que sempre que puderem, eu sei que acontece algo imprevisto, mas sempre que puderem participar dessas aulas ao vivo e online, porque fica até mais fácil de vocês tirarem dúvida, que no aula gravada vocês podem ver alguma coisa que não entenderam, mas não vai ter como tirar dúvida na hora, certo? Então, ó, a ementa da disciplina, ela traz introdução, os fundamentos, tipos de estruturas, tipos de concreto, dimensionamento. Dentro dessa parte de dimensionamento, a gente tem dimensionamento de lajes, de vigas, de pilares e fundações, certo? Eu vou começar logo abrindo o jogo para vocês. No curso de edificações, como curso técnico, não tem condições, digamos assim, de vocês dimensionarem uma viga, dimensionarem uma laje, dimensionarem um pilar, por exemplo. O que é que eu vou passar para vocês? Um pré-dimensionamento, ou seja, por onde é que a gente inicia, por onde é que a gente se norteia para entender como é feito o dimensionamento de uma laje, entender como é feito o dimensionamento de uma viga, compreender qual a função do pilar e como a gente pode mencionar ele, certo? E a parte principal para vocês, que no meu tempo, quando eu estudava no colégio, foi uma parte que me ajudou bastante, principalmente no estágio, que eu estagiei em obra, foi a parte de leitura e interpretação de projeto estrutural, certo? Eu garanto a vocês, até como acadêmico de engenharia que sou, que nem todos os alunos, acredito que cerca de 80% dos alunos aí, sendo bastante otimista, não sabe ler um projeto de estrutura, certo? Isso é o diferencial do nosso curso, que eu vou buscar fazer com que vocês saiam daqui craque em ler projeto. Vocês vão ver que não é tão simples assim ler projeto de estrutura. Vocês já estão fazendo parte do projeto arquitetônico, vocês já sabem como é que fazem a questão de legendas, planta baixa, planta de coberta, os cortes, fachadas, mas só que projeto de estrutura tem uma linguagem um pouquinho mais complicada. Não é que é difícil, mas só que a interpretação exige bastante prática. E provavelmente, eu já adianto a vocês, eu vou montar direitinho como é que a gente vai fazer. Provavelmente uma das nossas notas vai ser uma leitura de um projeto estrutural, certo? Obviamente não vai ser coisa de outro mundo, vai ser um projeto bem simples, mas que nos gere algumas duvidazinhas de como a gente vai fazer essa leitura, certo? As competências que vocês vão ter ao longo dessa disciplina. Ao final do curso, vocês deverão ser capazes de desenvolver o senso de observação e prática e identificar as dimensões dos elementos usados nas estruturas de edificações. Isso aqui é bem óbvio, né? Ninguém vai sair, pelo menos eu espero que ninguém saia desse curso, dessa disciplina mais especificamente, sem saber o porquê que uma viga é 50, 40, 80 centímetros e porquê que tem viga de 1 metro, 1,10 m, sei lá. Por que a espessura da laje é aquela? Quais os fatores que influenciam diretamente um cobrimento de uma viga, um cobrimento de uma laje?
qual a espessura de concreto, certo? Então a gente vai pegar nessas funções mais práticas. Eu vou tentar ao máximo trazer exemplos práticos para vocês. Tem alguns materiais que eu tenho perdido aqui pelo computador que eu vou procurar do tempo que eu estava na obra para trazer para vocês alguns exemplos práticos, certo? A gente tem aqui o segundo tópico: criar e desenvolver habilidades na elaboração de leitura e desenho de projetos estruturais. Eu digo a vocês que realizar um projeto não, como eu posso falar, não é subestimando vocês. Vocês terão futuramente capacidade de fazer isso. Mas a gente não vai desenvolver um projeto estrutural, certo? Só para vocês terem noção, eu estou indo para o oitavo, nono semestre, estou um pouco dividido, que eu sempre fico adiantando muita disciplina. Eu estaria no oitavo semestre agora, mas eu tenho a metade do nono que eu estou pagando também. E como vocês sabem, 10 semestres eu estou quase no nono semestre e hoje ainda eu não sei fazer um projeto estrutural completo. Obviamente que eu sei de muita coisa. Para vocês terem noção, a gente tem umas 7 a 8 disciplinas que falam só dessa parte estrutural. A gente tem mecânica geral, resistência dos materiais 1, resistência 2, estruturas de concreto 1, estrutura de concreto 2, parte de estruturas de aço e madeira. A gente tem técnicas construtivas 2, técnicas construtivas 1, enfim, são tantas disciplinas que eu não vou lembrar de todas agora. E mesmo assim, a gente, obviamente, quem vai seguir essa área profissional tem especialização que fala sobre isso, certo? Mas quem não vai seguir é uma área que não se arrisca muito, certo? Então, qual o objetivo da gente? É compreender o porquê daquilo, certo? O porquê que tem aquela determinado tipo de ferragem, o porquê daquela espessura, o porquê daquela altura, e a gente saber desenhar, certo? Alguns amigos meus, no tempo do colégio, eles trabalhavam em escritórios desenhando projeto de estrutura, certo? Eles não faziam projeto, o projeto já vinha feito e eles só desenhavam. Indicava onde era a ferragem, indicava a espessura, se tinha cobrimento e tudo essas especificações eu vou passar para vocês ao longo da disciplina, certo? Então, se você já entende um pouquinho sobre aquela parte de estrutura, fica mais fácil de você fazer esse desenho, certo? Agora, se você não tem noção nenhuma, não sabe nem, por exemplo, para que serve um pilar, para que serve uma viga, fica mais difícil de você desenhar, certo? Quando você compreende a função de cada elemento desse, fica bem mais fácil o desenvolvimento do desenho e da interpretação também desse projeto, certo? O terceiro item: dimensionar os principais elementos estruturais de uma edificação, que é a parte que a gente não consegue fazer, mas não se preocupem com isso. Criar e desenvolver habilidades na elaboração e leitura de desenhos de projetos estruturais, certo? Com relação a essas competências, já está dando para vocês se nortearem mais ou menos de como é que a gente vai trabalhar nessa disciplina? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre o que é que a gente vai ver ao longo dessa disciplina? Pois não, João, pode perguntar. Projeto e estruturas, certo? Mais algum? Oi, Marcos. Não, comecei duas, três, no máximo 3h20. Eu não vou mais do que 1h20, não. Vamos colocar um limite, eu vou no máximo 1h30 de aula, mas eu não vou chegar a tudo isso, não. Certo? Mais alguma dúvida com relação a esses assuntos que a gente vai abordar? Não, podemos passar. Então, vamos lá. Referente às habilidades. Dimensionar os. Oi, por exemplo. Só que aqui a gente tem menos cálculos, digamos assim. Porque o que é que acontece?
aqui a gente vai ter uma parte mais prática, não que resistência não fosse prática, mas resistência era mais manual, era muito cálculo para ser feito à mão. Aqui os cálculos, obviamente que eu vou passar simplificado para vocês, vai ter cálculo também, só que vocês vão ver uma parte um pouco mais prática, do porquê daquele cálculo, do porquê daquela especificação, certo? Deu para entender, Pedro? Pronto. Eu vou. Deixa eu ver. Parou agora? Acho que. Pronto, é porque eu entrei pelo celular. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Só que eu não sei nem como é que eu olho o chat aqui pelo celular. Que desmantelou. Pronto, pois então eu vou sair daqui porque eu não tô sabendo. Tá em duas vezes no mesmo lugar não. Não tô sabendo lidar com isso não. Vou fechar aqui. Vou continuar, certo? Então, seguinte, sobre as habilidades que a gente precisa ter ao longo dessa disciplina, né? Dimensionar os principais elementos estruturais de uma edificação, noções de dimensionamento de estrutura e edificação, em concreto armado, alvenaria, estrutura de madeira e aço, certo? Interpretar e desenhar detalhes e projetos e detalhes de elementos estruturais, ok? A bibliografia básica, a gente tem esse livro que eu não costumo muito usar ele, mas ele é muito bom, certo? Que é o Novo Curso de Concreto Armado, do Anderson Moreira da Rocha. Basicamente, a gente vai se basear nas normas brasileiras. Essas normas aí são extintas, NB1, NB5, NB16. Para vocês terem noção, a ementa da gente do curso vai trazer lá no plano de. Acho que é plano de ação do curso, onde tem todas as ementas de vocês, onde tem todas as disciplinas, cargas horárias. Ela vai trazer como bibliografia CNB1, NB5. Está um pouquinho desatualizado, porque essa NB1 é de 1974. Ela não está nem em vigor. Ela já teve umas 5 alterações. E a atualização mais nova foi em 2019, se eu não estiver enganado. Que basicamente a gente vai traduzir essa NB1 e NB5 para NBR 6118 e NBR 6120, certo? Eu não sei quem é que vai ficar com a disciplina de projeto elétrico com vocês, mas eu acho que é a Poliane, não sei. Mas enfim, a NBR 6118 e a 6120, se vocês puderem anotar esses nomes, eu vou disponibilizar depois essa aula para vocês, mas quem puder já se antecipar, ela está para projetos de estruturas, assim como a NBR 5410 está para projeto elétrico, certo? Essas normas, essas aqui embaixo que a gente vai utilizar mais, a NBR 6118 e a 6120, essas duas NBRs, certo? Elas estão, se a gente fizer uma regrazinha de 3, né? A NBR 6118 e a 6120 estão para projetos de estruturas, assim como a NBR 5410 está para projeto elétrico, certo? Elas são a base, são o contexto geral, o que a gente precisar com relação ao projeto de estruturas, basicamente tudo tem nessas duas NBRs, né? Obviamente não vai ter tudo, existem outras normas complementares, mas o miolo, digamos assim, a parte mais o filé, digamos assim, a parte mais primordial dessa parte de estrutura está nessas duas NBRs, certo? A NBR 6118 e a NBR 6120, ok? Dessa parte aqui foi só mais uma introduçãozinha. Ficou alguma dúvida sobre essa parte? É só mais um esclarecimento, certo? Para a gente iniciar a nossa aula mesmo, ok?
Oi, pois não. Pronto, eu vou digitar no chat, mas é a NBR 6120, certo? E a NBR, eu acho que eu tenho elas aqui, eu não lembro se eu tenho, mas eu vou passar para vocês o nome delas para quem puder ir pesquisando, dando uma olhadazinha. Se eu tiver elas aqui em PDF, eu já disponibilizo para vocês, certo? Mas é basicamente as duas NBS que a gente vai mais utilizar. Tudo tem alguns valores de referência, como alguns parâmetros de materiais que a gente vai precisar extrair dessas NBRs, certo? Mas basicamente são essas duas que a gente vai estar trabalhando, ok? Deixa eu ver aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a essa parte? Ou a gente pode prosseguir? Pronto. Qualquer coisa vocês podem chamar, certo? Para nossa aula é, de introdução, eu trouxe para vocês quais as finalidades práticas de um projeto estrutural. Ou seja, por que, qual a razão, causa ou circunstância que a gente estuda um projeto estrutural, certo? Então, basicamente, a gente precisa saber primeiro o que é um projeto estrutural, certo? O projeto estrutural vai determinar os elementos estruturais, como o nome óbvio já diz, certo? Que são a fundação, os pilares, vigas, alvenarias estruturais e lajes, que têm como objetivo sustentar a edificação, certo? Transmitindo suas cargas acidentais e permanentes. Mais para frente eu vou explicar a vocês o que é carga acidental e o que é carga permanente, certo? Oi, vou colocar no final da aula, eu posto lá para vocês. Eu acho que deve ter alguma aba lá da disciplina de projeto de estrutura, mas se não tiver, eu coloco no mural. Se tiver, eu já deixo logo na aba de projeto de estrutura, para tudo que vocês precisarem com relação à disciplina. Às vezes se perde lá no mural, né? Então eu vou colocar lá, certo? Essas duas, essa primeira mais introdutória, essa outra aqui que a gente já começa a ver a disciplina em si, certo? Eu coloco lá. Então, ó, como a gente viu no ano passado, a gente tem essa essa parte aqui. A gente estudou bastante os solos, quais as características, os tipos que existem, como é que é a influência do solo, aquelas questões de tensão no solo, né, a lei de Darcy, de impermeabilidade e infiltração no solo. A gente viu também tensão, que era profundidade. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Esqueci agora. Enfim, a gente viu vários aspectos do solo. Então, no projeto estrutural, como vocês podem ver, todas as disciplinas se conectam, obviamente. Mas a gente vai analisar os elementos que compõem a estrutura. O que seria essa estrutura? Basicamente seria o esqueleto da nossa obra, o que dá sustentação à nossa edificação, certo? Esse esqueleto vai pegar essas cargas que estão vindo da edificação e transmitir até o solo. Por isso que é importante a gente estudar o solo lá desde o início que a gente viu no ano passado, das concepções, quanto é que o solo suporta, se ele é coesivo, se não é, enfim. Todas essas partes de solos que a gente já viu no ano passado, certo? Então deu para entender com essa definição o que é o projeto estrutural? Ficou alguma dúvida? Dá para vocês compreenderem? Certo. Então vamos dar prosseguimento. Quem tiver alguma dúvida ou quem não estiver entendendo, pode chamar que a gente para e volta, certo? Como eu falei para vocês aqui na introdução, a gente disse que suporta tanto as cargas acidentais quanto as cargas permanentes, certo? Então vamos diferenciar o que é uma carga acidental e o que é uma carga permanente. As cargas acidentais são todas as cargas
que podem atuar sobre a estrutura da edificação em função do seu uso, ou seja, as pessoas, os móveis, os veículos e os materiais. Vocês lembram que eu falei isso a vocês lá em resistências materiais, que a gente tinha as cargas fixas e as cargas variáveis, que agora a gente está trocando o nome, chamando de carga acidental e carga permanente. Vocês lembram que eu falei isso aí com vocês? Não foi nem online, acho que foi quando a gente estava na sala ainda, numa das primeiras aulas. Não sei se vocês estão lembrados, certo? Mas quem não tiver lembrado, basicamente foi, eu falei mais ou menos assim. Para influenciar diretamente na estrutura, a gente tem o, o que está atuando sobre ela, ou seja, as cargas que estão atuando sobre ela. A gente até deu o exemplo lá da nossa sala. Quando a gente estava em sala, o que é que atuava sobre aquela laje? O peso das pessoas, que éramos nós, o peso das cadeiras, o peso do quadro, o peso de tudo, todos os materiais que são atuantes naquelas estruturas, a gente classifica como acidental, certo? E o que são cargas permanentes? São todos os elementos constitutivos fixos nas instalações, por exemplo, piso, revestimento, concreto, as paredes, divisórias, são as coisas que a gente não tira, certo? Uma parede tem peso? Obviamente que sim. Eu consigo retirar uma parede de estrutura? Depende da função dela. Se ela tiver função estrutural, eu não posso removê-la. Mas se ela for só um divisório, como existem as divisórias das salas, eu posso removê-la. Mas querendo ou não, ela tem uma influência direta sobre a carga que está atuando na estrutura. Sim, na verdade, o pilar a gente não classifica como uma carga, certo? O pilar vai ser um elemento estrutural. É diferente. O que são os elementos estruturais? Os elementos são todos. Certo. Ela se encaixa também porque o pilar, vamos supor, pode ser feito de madeira, de aço, de concreto. Vamos supor um pilar de concreto. Ele tem um peso do concreto atuando sobre ele. E é justamente isso que determina essas cargas permanentes. É o peso próprio da estrutura. Se a gente fosse substituir o nome de carga permanente, a gente poderia utilizar a palavra peso próprio. Obviamente que uma laje é um elemento estrutural, mas a laje, por si só, ela tem um determinado peso. Então, vai ter o quê? Vai ter o concreto, vai ter a armação da ferragem, vai ter o revestimento sobre o piso. Tudo isso são elementos fixos que têm um determinado peso e que vão gerar uma carga naquela estrutura, certo? Então, mesmo sendo um elemento estrutural, vamos dizer assim, elas estão dentro dessa classificação de cargas permanentes. Porque, por exemplo, eu não consigo tirar um pilar de uma estrutura. Então, obviamente, se eu tenho um pilar numa estrutura, eu estou considerando o peso próprio dele. Assim como uma laje. Se eu tenho uma certa espessura de laje, uma dimensão de uma laje, a minha laje, pela, pela até as leis da física, né, da inércia lá de Newton e tudo mais, a laje precisa sustentar o seu próprio peso. Isso é uma coisa um pouco óbvia, mas a gente precisa começar a identificar isso. Se a laje não consegue segurar o peso da sua própria estrutura, que dirá as cargas acidentais que vão atuar sobre ela, certo? E o que são as cargas acidentais? Um móvel, uma pessoa, se for um estacionamento, por exemplo, um veículo. Então, tudo isso é dimensionado no cálculo estrutural, certo? Obviamente que a gente, como eu disse a vocês, ainda não vai ter capacidade de fazer um projeto estrutural de cabo a rabo, mas eu vou dar muito embasamento para vocês terem noção de como é que é feito esse cálculo, certo? Então deu para entender a principal diferença. Cargas acidentais são aquelas que são colocadas na estrutura. Cargas permanentes estão ligadas ao peso próprio da estrutura, ou seja, os próprios materiais que compõem aquele ambiente, aquela edificação, aquela área. Certo? Deu para entender? Sim, não.
Pronto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir chamando, perguntando, porque se vocês não falarem, eu vou passando e, como vocês viram, lá em Resistência vai virando uma bola de neve, que uma coisa depende da outra, certo? Então, ó, o projeto de estrutura trata-se de um estudo fundamental para esses três parâmetros principais. Obviamente que estuda outras coisas também, mas o principal o principal função, digamos assim, do projeto de estrutura é a racionalização das peças e componentes da estrutura, ou seja, utilizar o dimensionamento correto de maneira segura e econômica, certo? Por que, que eu enfatizo esses dois pontos, de maneira segura e econômica? Porque vocês podem dizer, vocês até podem conhecer, ou ter até algum parente de vocês, sei lá, tio, pai, alguém mais próximo que trabalha na área da construção, vocês dizem, ah, o meu pai faz uma laje e o prédio nunca caiu, o meu tio faz um pilar e sempre deu certo. A questão que a gente estuda essa função, essa parte estrutural, não é simplesmente fazer. A gente tem que fazer, obviamente, ser seguro, não cair, obviamente, porque depois mais para frente a gente vai ver algumas coisinhas, mas eu acho que mais aprofundado na disciplina de patologia, acho que é nesse semestre que vocês vão estudar patologia, mas para uma edificação vir a ruir, tem que ser vários fatores errados feitos de maneiras consecutivas, digamos assim, são vários erros que vão se acumulando para uma edificação vir a ruir, certo? O principal objetivo da gente estudar essa parte é da gente também conseguir fazer, só que com um diferencial, com uma economia para o nosso cliente, certo? Porque se fosse para fazer de qualquer jeito, a gente contrataria um pedreiro, mestre de obra que tem experiência nessa parte, certo? Que já trabalhou em diversas obras, ele sabe, obviamente, como é que faz uma laje, como é que faz um pilar, certo? Mas a principal diferença da gente, digamos assim, é que a gente vai saber fazer também uma laje, um pilar, porém com um custo menor para o cliente, certo? Se a gente não economizar na obra, digamos assim, a gente, enquanto corpo técnico, engenheiro técnico, tecnólogo, toda essa parte que trabalha mais com projeto e com a parte administrativa da obra. Se a gente não reduzir os custos da obra, a gente não está, digamos assim, pagando o nosso salário. Porque a principal função da gente receber bem para trabalhar numa obra é para a gente diminuir os custos daquela obra, certo? Se uma obra levaria, sei lá, com o pessoal que não tem muito entendimento. Quando eu digo entendimento, pessoal, por favor, não confundam com experiência, certo? O pessoal tem muita experiência, eu aprendi muito e eu até hoje ainda aprendo muito com o pessoal lá da obra, certo? Eles têm muita experiência. Tem pessoal que eu tenho que eu tenho uns 5 anos, 7 anos que eu fui para a obra, certo? Tem pessoal que, como mestre de obra, que trabalhei com ele na Leão Sampaio, que ele tem 40 anos de obra. Não tem como comparar o tempo que eu passei na obra com ele. Não tem como comparar o tanto de coisa que ele sabe com o que eu sei, certo? Mas o nosso diferencial é justamente isso, que a gente tem esse conhecimento técnico para melhorar o desempenho e economizar o máximo possível da obra, certo? Se uma obra, sei lá, feita por um mestre de obra para custar 100 mil uma casa, só vai compensar o cliente nos contratar, sei lá, por 5 mil, 10 mil, se a gente deixar o custo da obra abaixo de 80 mil, porque a conta não fecha, né? Se um pedreiro, sei lá, sem estudo, fizer uma obra gastando 100 mil, se o cliente for nos contratar por 10 mil, no máximo essa obra vai ter que ser 70, 80 mil, para juntar com o valor que a gente vai receber e ser inferior ao valor que iria ser pago para outra pessoa fazer. Então é um pouco de bom senso também. A gente vai fazer essa parte do projeto e do acompanhamento buscando sempre a economia, sem deixar de lado a segurança também. Não é porque a gente vai fazer uma obra econômica que a gente vai fazer de todo jeito.
certo? Deu para entender essa parte de racionalização? Ficou entendido? Ok? Então a gente vai ter essa carta na manga, digamos assim. A gente vai ter esse conhecimento para utilizar o mínimo de material possível, deixar a obra mais barata possível, certo? Outro ponto importante sobre o projeto estrutural, um dos fundamentos, né, do que ele trata, são as especificações dos tipos e características dos materiais a utilizar. Quando é que eu vou utilizar uma viga de concreto? Quando é que eu vou utilizar uma viga metálica? Quando é que eu vou utilizar uma viga de madeira? Existe um manual dizendo assim, obra até tantos pavimentos pode ser utilizada de concreto, obra até tantos pavimentos pode ser utilizada de metálica e similar de madeira, certo? Não existe nenhum manual que diga assim, você tem que usar isso por conta disso ou você tem que usar isso por conta daquilo. Então, vai depender muito de alguns fatores, como por exemplo, a condição econômica do cliente, o tempo de obra que ele quer, que ele pretende gastar, digamos assim, naquela obra. Só para mim ter uma noção de uma coisa, quais foram as disciplinas que vocês viram no semestre passado? Vocês viram materiais de construção? Vocês viram ou vão ver esse semestre ainda? Certo, vocês viram então, provavelmente, eu não sei quem foi o professor ou a professora, né? Vocês viram provavelmente que uma estrutura de concreto, a poli, né? Eu acho que vocês estudaram concreto e vocês devem ter visto que um elemento de concreto existe um tempo para cura, de 7, 14, 21 e 28 dias, certo? Ela falou isso com vocês? Vocês lembram disso? Quando a gente, quando a gente molda, não sei se vocês estão lembrando, mas, por exemplo, quando a gente molda um corpo de concreto, a gente não pode tirar a forma no mesmo dia. A gente tem que esperar o concreto chegar no nível de resistência mais elevado até que a gente vá e consiga desformar, certo? Que está relacionado à cura do concreto. Eu acho que ela deve ter falado, só que com outras palavras, obviamente. Enfim, resumindo, eu não posso pegar uma viga, por exemplo. Eu não posso pegar uma viga, encher de ferro, encher de concreto, no dia que eu enchi, eu desformar, certo? Por quê? Ele não atingiu a resistência máxima naquele primeiro dia. Vai demandar um certo quantidade de tempo para ele atingir a sua resistência máxima, certo? Por que, que eu estou falando isso? Um exemplo bem prático que aconteceu comigo quando eu trabalhei na obra da FAP, lá de onde eu estudo. Foi lá na rua, sei lá como é o nome daquela rua da Conceição. Enfim, lá onde eu levei vocês, que teve auditório com o professor Akira e tudo, lá no ano passado, vocês foram. Eu trabalhei lá naquele prédio. Aí lá, toda a estrutura utilizada foi estrutura metálica. As vigas foram metálicas e a laje foi do tipo steel deck. Ou seja, por que, que eles escolheram vigas metálicas? Porque eles precisavam de uma obra rápida. É como, acho que tem no Pica-Pau, não sei se eu lembro, se vocês lembram. Você quer bom, rápido, mas não barato, ou você quer lento, bom, mas caro? É um joguinho de palavras assim que existe no desenho. Então, existem algumas alternativas. A gente consegue fazer bom e rápido, porém não barato. Mas a gente consegue fazer barato e bom, porém não rápido. Então, tem alguns dilemas que a gente precisa encontrar, certo? Com relação à obra específica da Faculdade Paraíso, onde eu trabalhei, era uma obra que precisava ser rápida. Para vocês terem noção, em 90 dias a gente terminou um prédio de 3 pavimentos. Tinha um térreo, primeiro, segundo. Três pavimentos, o térreo, primeiro e segundo. Ou seja, em 90 dias a gente terminou 3 pavimentos. Foi rápido? Foi. Poderia ter sido mais rápido? Poderia. Aconteceu alguns contratempos e a gente demorou a eternidade de 90 dias para construir 3 pavimentos, certo? Por que a gente fez isso? Porque a faculdade precisava de uma obra rápida, porque
iria iniciar as aulas em faculdade por semestre. Então, o início do período letivo é sempre em fevereiro, em agosto, certo? Então, a obra precisaria estar pronta até agosto, se eu não me engano. E um outro fator que influenciou diretamente a escolha do tipo de estrutura foi a condição econômica do cliente. Se o cliente disser que dinheiro não é problema, então a gente vai utilizar o material mais caro que seja mais rápido, que foi o que aconteceu com a escolha das vigas metálicas, certo? Porque imagine vocês se fossem adotados as vigas de concreto, certo? Vocês precisariam no mínimo de 28 dias para curar aquele concreto, para aquele concreto chegar à sua resistência máxima. Aí sim, depois dos 28 dias, a gente iria desformar aquele elemento de concreto, depois começar a trabalhar no segundo pavimento, depois fazer novamente a viga do primeiro pavimento, perdão, depois fazer a viga do primeiro pavimento. Oi, porque é, eu vou mostrar aqui mais ou menos, eu vou tentar abrir aqui para mostrar a vocês. É, deixa eu ver aqui. Hum, basicamente, ó, deixa eu ver aqui se encontro. Basicamente é assim, ó. A gente tem, por exemplo, aqui um pilar. Não sei se está dando para todo mundo ver. A gente tem um pilar que é um muro de contenção, certo? A gente vai fazer um pilar, então o concreto é um material maleável. Ele não tem, é um pouco como se fosse água, vamos supor, que ele não tem forma definida. Então a gente define um formato para ele, depois enche esse elemento, no caso concreta, né, que a gente chama. Depois de concretar esse elemento, de um determinado tempo a gente tira a forma e o concreto fica de acordo com o que foi designado, certo? A gente tem outro exemplo aqui, ó. A gente, por exemplo, esse pilar é retangular, então eu faço a forma geralmente de madeira desse elemento. Existe forma metálica também, mas não é muito usada. Faço a forma de madeira, coloco a ferragem dentro e concreto. Depois de um certo tempo eu tiro essas amarrações da forma, digamos assim. Tem um nomezinho. Essa forma é do tipo sanduíche. Obviamente, como o nome já diz, né? Vem uma peça de um lado, uma peça do outro, ela é fechada e o concreto fica no meio, certo? Então, eu venho, desformo e aí sim, depois de 28 dias é que essa peça está com a resistência adequada para poder colocar uma viga aqui em cima e começar a trabalhar em cima dela, certo? Então, demanda muito tempo para isso acontecer. Quando eu tenho estrutura metálica, deixa eu colocar aqui, vigas. Para vocês terem noção, basicamente a gente tem isso aqui depois que desforma, certo? A gente tem aquelas formas montadas lá, é enchido concreto, depois de determinado tempo desforma e mesmo assim continua escorada as vigas. E depois aqui, depois de 28 dias basicamente, 28 dias eu estou colocando tempo padrão, certo? Tem uns que são menos e alguns casos raros são mais tempo. É que essa minha viga vai estar com capacidade de suportar a carga, certo? Quando eu já tenho uma viga metálica, eu não preciso disso. Por quê? A viga metálica ela já vem pronta, certo? Você tem as especificações na fábrica, geralmente a Gerdau, esses tipos de indústrias que pré-fabricam esses elementos nas medidas que você designou no projeto. E é basicamente montar um Lego. Você pega ela já pronta, encaixa a peça 1 na posição 1, peça 2 na posição 2, parafusa, solda e depois assim vai até você montar toda a sua estrutura. Então, obviamente, ela é bem mais rápida. Eu não preciso esperar o tempo de curar. Eu não preciso estar escorando essa estrutura, tá com escoramento montado. Eu já venho e já vou montando esse quebra-cabeça. Obviamente, como aquela brincadeirinha que a gente disse no início, né? Ela é boa, é rápida, porém não barata, certo? Então você precisa saber o objetivo que você quer da edificação. Eu recomendaria uma viga dessa para
Uma obra residencial, por exemplo, não. Por quê? Em média, uma viga dessa aqui, deixa eu ver, por exemplo, os elementos desse, que foi o que a gente trabalhou lá. Vamos supor que ela tenha uns 5 metros de comprimento. Geralmente, por metro, o preço de uma viga dessa é de mais ou menos 1.200, R$ 1.500. Ou seja, se eu tenho um vão de 5 metros, que não é um vão, minha nossa, que vão grande, é só um vão razoável, eu vou gastar em uma peça 5 a 6 mil reais. Mais ou menos, do material. Eu não estou contando mão de obra, eu não estou contando o MUC, o transporte para levar ela até lá, não estou contando instalação, estou contando somente o material, fora os outros custos, certo? Então ela é bem mais cara do que a de concreto. Mas ela compensa ser utilizada? Compensa. Se eu tiver uma necessidade de ter uma obra bem mais rápida. E obviamente se eu tiver dinheiro para bancar, certo? Então na obra residencial geralmente utiliza de concreto, porque é mais barato, você consegue uma mão de obra que consiga trabalhar com isso, porque nas vigas metálicas nem todo mundo sabe trabalhar, você tem que ter uma equipe especializada para trabalhar com esse material. Então, a viga de concreto é mais fácil de ser trabalhada. Porém, ela é mais lenta, o processo de cura e de montagem de forma e desforma, enfim. Deu para entender essa parte aqui das diferenças de aplicações? Todo mundo conseguiu entender a diferença para esse exemplo de vigas de concreto e vigas metálicas? Quando é que a gente especifica o tipo de material? Certo? Então, como eu disse a vocês, não existe um manual, dizer assim, toda uma obra que eu pegar até tantos metros quadrados a gente vai usar concreto. Não. Vai depender do objetivo da obra, do tempo, da condição financeira do cliente, vai depender de diversos fatores, certo? Um último ponto aqui, abordado pela gente, vai ser o estudo prévio do tipo de fundação mais indicado para a sua obra, certo? Então, a fundação está diretamente ligada ao estudo da mecânica dos solos, como a gente já viu no passado. Saber qual o índice de vazios do solo, saber se o nosso solo ele é mais poroso, se ele é mais coesivo, se ele tem uma resistência adequada para aquele tipo de estrutura. E mais especificamente a gente vai iniciar o estudo nessa disciplina de projeto de estrutura pelo estudo dos tipos de fundações, certo? Então, existem diversos tipos de fundações, fundações rasas ou diretas, fundações profundas ou indiretas. A gente vai ver a diferença entre elas e quando é mais utilizado cada um do tipo de fundação diferente, certo? O projeto estrutural funcionará composto por três fundamentos essenciais: segurança, economia e durabilidade. Como eu falei para vocês, eu já tinha falado de segurança e economia, até porque se a gente não conseguir passar uma obra com o mesmo desempenho, porém mais econômico, a gente não está servindo de nada, né? A gente está sendo só mais um. Então a gente, além de ter que ter capacidade de desenvolver uma obra segura, a gente também tem que ter capacidade de desenvolver uma obra econômica, certo? Sem falar na durabilidade, né? Obviamente ninguém faz uma edificação, uma casa, uma residência para durar 6 meses, por exemplo. Só para vocês terem noção, eu não sei se tem algum trecho de lei que fala sobre isso, mas pelo que eu trabalhei nas obras, pelo que eu sei, né, que a gente fala um conhecimento empírico, né, pela experiência de vida, toda obra que você entrega, você tem uma certa garantia. Assim como você compra um celular, tem garantia de 3 meses, um notebook tem garantia de um ano, enfim, uma obra, você prestou um serviço, mas aquele serviço também tem garantia. E a garantia de uma obra é de 5 anos, certo? Eu acho que vai depender do tipo de obra, se é residencial, se é industrial, enfim. Mas no mínimo você é responsável por aquela obra durante 5 anos, certo? Então, uma das primeiras obras que eu trabalhei, teoricamente eu estaria até o finalzinho do ano passado responsável por ela.
se acontecesse algum problema, não que eu fosse o responsável técnico por ela. Existiam engenheiros e pessoal que assinava. Eu trabalhava na obra, mas é, em, hã? Como é, Pedro? É, mas indiretamente, é, mas indiretamente, como eu fiz parte daquela obra, eu também era responsável por ela, certo? Então a garantia, digamos assim, daquela obra durou 5 anos. Qualquer problema que aconteceu durante esse prazo de 5 anos, por exemplo, vocês vão ver muito em patologia, mas o surgimento de fissuras, a questão de. Como lá no colégio, se vocês estivessem no colégio, né, vocês conseguiriam identificar bastantes patologias que tem na estrutura do nosso colégio. Mas enfim, sei lá, uma janela que não abre, uma torneira que não sai água direito. Enfim, todos os problemas que a gente é corriqueiro de ver numa edificação, a gente é responsável durante 5 anos após a entrega da obra, certo? Então, é mais para enfatizar essa questão de durabilidade, certo? Desrespeitando esses fundamentos, nosso projeto é. Oi. Eu não sei ao certo como é que funciona, mas o que é que eu sei? Existem algumas empresas que têm aquela questão da ISO. Não sei se vocês já ouviram falar. ISO 9001, não sei o que, selo de qualidade. Acho que aqui em Juazeiro é a construtora WR, que tem, tem essa certificação. Que tem que todos os materiais são certificados, os processos construtivos, as técnicas, enfim. Então, a depender do tipo da obra e do tipo de condução daquela obra, você até pode bater nos peitos e dizer assim, não, a garantia é de 5 anos, mas se você quiser eu dou garantia de 20 anos, que nunca vai aparecer nada nessa obra. Por quê? Você sabe quais os materiais que foram utilizados, que são de qualidade. Vocês sabem as técnicas que foram utilizadas para o desenvolvimento daquele projeto. Vocês acompanharam de perto o desenvolvimento daquela edificação, então vai depender muito do cliente, da relação que vai ter com o cliente. Mas legalmente, né, falando de letra de lei, é 5 anos, mas depende da empresa. Se quiser dar 7, 8 anos. E tem obras que tem mais de 50 anos e estão firmes e fortes. Não é aquele negócio cai, mas não cai não. É um negócio bem feito mesmo, mais de 50, 100 anos. Certo? Pode me perguntar quem foi que chamou a questão da garantia. É, não, nem sempre. A gente pode também usar como estratégia isso aí. Você sabe que todo mundo. É porque assim, muitas das pessoas que. É, muitas das pessoas que adquirem, por exemplo, uma primeira casa com financiamento da Caixa, do Banco do Brasil, enfim, uma moradia, primeira moradia própria, tem o nome dos programas que eu não lembro. Eles não sabem, geralmente, não estou dizendo que é todo, pessoal, por favor, não vou generalizar, mas tem muitas desse pessoal que constrói essas casas financiadas que fazem de todo jeito. Aí com menos de 2 anos a casa tá com caixa d'água vazando, tá descolando a cerâmica todinha do piso, tá a porta que não abre mais, tá a torneira que não sai água, chuveiro elétrico que não esquenta, enfim. Eu não vou entrar nos defeitos não. Mas aparecem vários defeitos. E se você tem aquela estratégia, muitas das vezes o pessoal com 6 meses que recebeu a casa já começa a dar defeito. Então, por obrigação, é lei, por obrigação, quem construiu a casa, o construtor, o responsável por aquela edificação, por lei, ele tem que garantir o pleno funcionamento daquela edificação durante um prazo de 5 anos, certo? Aí, o que é mais fácil? Aí mistura um pouquinho a questão de ética e tudo que vocês já viram, introdução à disciplina e tal. O que é mais fácil? É eu fazer uma obra de boa qualidade, que eu consiga entregar uma segurança e um padrão de qualidade para o cliente, ou eu fazer uma obra de todo jeito,
saber que daqui a 5, 6 meses o cliente vai me ligar e vai estar perturbando. Ajeitar esse vazamento aqui da caixa, vem ajeitar esse negócio aqui, porque é direito deles, né? Já que você entregou uma obra que é para durar 5 anos, muitos deles não sabem que tem esse direito. Mas se você entregou uma obra, principalmente, que é uma coisa que subentende-se que vai durar por muito tempo, então é direito do cliente. Eu mesmo, por exemplo, se for comprar uma casa, sei lá, custar R$ 80.000 uma casa, eu não vou querer com 6 meses estar ligando para o consultor direto e estar pedindo para consertar vazamento no telhado, caixa d'água que vazou, entendeu? Então são coisas que a gente aprende até com a ética, digamos assim. Então já que eu vou fazer uma coisa, é melhor fazer bem feita para evitar dor de cabeça mais na frente. Porque a gente gasta muito mais refazendo do que propriamente construindo, certo? Muitas vezes eu gastei, sei lá, 80 mil para fazer uma casa e todo ano eu tenho que estar consertando vazamento, caixa d'água, sei que lá, sei que lá. E eu vou estar gastando, sei lá, 1.000, 1.500 por mês ou por ano para estar consertando aquela casa. Então, não vale a pena. É melhor gastar mais na hora de construir, fazer uma coisa bem feita, do que fazer de todo jeito e estar gerando dor de cabeça. Fora o atrito que você está tendo, o pessoal está ligando direto, lhe chateando tudo. Melhor fazer uma coisa bem feita, certo? Não, não, continua o prazo, digamos assim. Obviamente porque toda casa, toda estrutura vai aparecer alguma fissura. Tem alguns casos, quem for seguir a área de engenharia, que vai estudar na faculdade, para a gente aqui é pouco tempo para a gente falar, mas a gente já calcula as fissuras que vão aparecer numa viga, no pilar, enfim, as dilatações. Então vão aparecer patologias. Só que a gente pode minimizar o máximo possível, certo? E com relação ao prazo, tipo assim, a gente deu uns 5 anos, um exemplo que eu citei, né? Então, se aparecer com 3 anos até o quinto ano, tudo que acontecer é de responsabilidade dele. Então, do momento que entregou até o quinto ano de entrega, tudo que acontecer é de responsabilidade dele. Obviamente que por que esse prazo de 5 anos? Porque depois do quinto, lá para o sexto, sétimo ano, é natural, sei lá, uma pintura de uma porta começar a sair e começar tipo, a enferrujar a porta. Então é coisa que já não é mais defeito de fabricação, digamos assim. Já não é uma parte equivocada da construção. É um material que realmente já passou um determinado tempo da vida útil dele e é necessário ser feita uma troca, uma remodelagem, sei lá como é que eu chamo. Uma pintura, por exemplo. A principal função da pintura, vocês vão ver em patologia também, que não é estética. A principal função da pintura é proteger as alvenarias, certo? Então, se eu passo 5 anos com a parede pintada, será possível que ela não vai descascar, entendeu? Então, essa questão dos 5 anos que eu falei é mais por conta de direitos de garantia, certo? Mas se der um defeito com 4 anos e 11 meses e 29 dias, você tem respaldo legal de chamar o construtor e ele tem que lhe entregar uma coisa funcionando, certo? Só para a gente passar. Podemos passar dessa parte? Deu para entender? Então, ó, um projeto estrutural é desenvolvido por um engenheiro civil, uma boa parte dos casos com experiência na área, então é como eu já falei. Não é pelo fato de eu ser um engenheiro civil que eu vou fazer um projeto estrutural. Depende muito da questão de afinidade. Nas próprias disciplinas técnicas, no curso, vocês veem que tem algumas disciplinas que vocês têm mais afinidade e outras disciplinas que vocês não têm tanto afinidade assim, sendo que todas elas fazem parte do curso técnico de vocês, certo? Por exemplo, um exemplo bem claro é a parte do arquitetônico, por exemplo, de AutoCAD, desenho técnico,
Desenho técnico 2 é uma parte completamente diferente de resistência dos materiais, de projeto de estrutura, de mecânica dos solos, envolvem áreas totalmente diferentes, mas fazem parte de uma mesma grade, mesmo curso, certo? Então, se vocês forem trabalhar como técnicos com projeto arquitetônico, digamos assim, isso não quer dizer que vocês não entendam da parte estrutural. Mas se eu tenho mais afinidade com o arquitetônico, o ideal é que eu trabalhe mais com o arquitetônico. Por quê? Não é feio dizer que você não sabe fazer uma coisa. O que é feio é você fazer aquela coisa de maneira inadequada, certo? Então você pegar uma coisa e dizer, não, eu sei fazer tudo, e acabar como o pato, né? Não sei se vocês já ouviram a história do pato, né? Porque o pato, ele é tudo e na verdade não é nada, né? Porque o pato anda, mas não anda direito. O pato voa, mas não voa direito. O pato nada, mas não nada direito. Então, o pato faz tudo, mas o pato não faz nada. Então, a gente não pode ser profissional como um pato, certo? Que diz que sabe fazer tudo, mas na verdade não faz nada direito. É melhor a gente escolher uma área específica, trabalhar com aquela área específica, a gente tem mais afinidade, domina mais, do que dizer que faz tudo e fazer tudo de maneira inadequada, certo? Então, deu para entender essa história do pato aí? Ficou meio confuso. Sim, não. Certo? Então. Oi. Certo. Não, é não, obviamente. O que é que. Por exemplo, um dos motivos. Obviamente não existe segredos ou. Que nem aqueles vídeos do YouTube. Ah, as 3 dicas para isso e aquilo. Não existe muito isso, né? Depende de cada empresa, depende de cada aluno. Por exemplo, um dos motivos que eu fiquei na empresa onde eu fui estagiar, que eu fiquei contratado, foi porque eu me dava muito bem na obra e eu desenvolvi muito bem na obra. E quando foi preciso fazer uns projetos, eu disse que eu não sabia fazer. Então não era vergonha de falar isso, né? Eles podem até devolver, eu garanto a vocês, 99,9% dos casos não devolvem você porque você não sabe fazer um projeto. O que é que pode acontecer? Pode acontecer deles estarem precisando de uma pessoa especificamente que domine aquela área, por exemplo, projeto de instalações, projeto elétrico e hidrossanitário, que vocês vão começar a ver esse semestre. Eles precisam da empresa de uma pessoa que tenha aquele domínio de projeto de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, e você não sabe fazer. Então, futuramente pode ser que eles não lhe contratem. Mas isso não é motivo para lhe devolver, dizer, ah, fulano de tal não sabe fazer um projeto elétrico, então eu não quero ele estagiar aqui não. Vou devolver ele para a empresa, vou devolver ele para a escola, e a escola vai arrumar outro estágio para ele. Dificilmente isso acontece. Eu não posso dizer nunca, porque, como diz o ditado, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas dificilmente, raramente isso aí vai acontecer, certo? E principalmente, pessoal, porque vocês, quando forem para o campo de estágio, vocês estão no estágio para aprender, pessoal. Vocês já não vão chegar lá técnicos formados, não. Vocês vão estar lá para uma fase de aprendizagem, só que com um nível diferente, obviamente, porque vocês estão aprendendo dentro de uma empresa, certo? Na escola, o que é que acontece? Se a gente erra, a consequência é na nota. Na empresa, geralmente, a empresa vive de lucro. Então, se vocês erram na empresa, a consequência é diretamente o impacto financeiro da empresa, certo? Vou citar só um exemplo rápido para eu não me delongar com vocês. Já passou 1 hora de aula, a gente conversando acaba até passando rápido o tempo. Mas quando eu estava na obra, eu errava e eu errava muito. Eu não errava pouco, não. Eu errava muito, mas eu sempre procurava corrigir e aprender com meus erros, certo? Uma das funções que eu tinha lá na construtora era de calcular o volume de concreto para as estruturas, para laje, para viga, para pilar, enfim.
ia precisar concretar. O pessoal da carpintaria fazia as formas de madeira, o pessoal da ferragem traçava toda a trama da estrutura, e eu chegava lá e com a treinazinha calculava, dizendo, ó, esse pilar aqui vai ser 3 metros quadrados, ou 3 metros cúbicos, perdão, de concreto. Essa laje aqui vai ser 10 metros cúbicos, enfim, vou precisar concretar isso e isso, então vai ser 13 metros cúbicos de concreto, certo? Aí chegava o caminhão betoneiro, aqueles caminhões da Bendermix, da Polymix, enfim, aqueles caminhões que tem a parte giratória atrás. E eles chegavam e era caro, geralmente no tempo, eu não sei quanto está hoje, mas no tempo era R$ 280 um metro cúbico de concreto. Então, uma arredondar, eu calculava 10 metros cúbicos de concreto, então era R$ 2.800 que a empresa ia pagar de concreto. Às vezes o que é que acontecia? Dos 10 que eu pedia, a gente usava 7 e sobrava 3. Ou seja, o que é que eu ia fazer com esses 3 metros cúbicos de concreto que sobrou? Ou seja, o que é que eu ia fazer com quase R$ 800 que estava sobrando? Certo? Então eu errava muito, mas eu sempre buscava aprender com os erros, certo? Geralmente o mestre de obra é muito bom, onde eu trabalhava. Era não, ainda é muito bom, que ele ainda está vivo, né? Ainda está trabalhando. E sempre a gente tinha um plano B. Por exemplo, a gente vai encher essa laje, esse pilar. Se sobrar, a gente tem um outro pilar de reserva já montado para encher ele. Se não sobrar, beleza, calcula tudo certo. Aí, às vezes, dava errado o contrário também. Eu pedia 13 metros, quando acabava os 13 metros, faltava metade da laje para encher. Eu digo, esse negócio tá troncho. Como é que eu calculei 13, chegou 13 aqui e ainda ficou faltando a metade? E para pedir concreto, por exemplo, só pedia a partir de 3 metros cúbicos. Então, eu não podia pedir 1 metro cúbico de concreto. A empresa só vinha deixar se fosse a partir de 3. Então, tudo isso tinha que ser colocado na balança para fazer o pedido. Então, eram estratégias que eram tomadas na hora, na obra, né, durante a execução, que fazia isso, fazia aquilo. Se sobrasse, usava ali. Se faltasse, pedia para completar outra parte. Enfim, é o jogo de cintura que tem que ter, né? Porque assim, é mais com os materiais, né? Você quer um bom e barato, porém não rápido, ou você quer um bom e rápido, porém não barato. É, aham, aham. Existem diversas formas de trabalhar. Esse é um deles, né? Existem, por exemplo, uma obra que ela é tomada por empeleito. Eu acho que você já. Na verdade, eu acho que é empleito o nome certo, eu não sei. Como eu aprendi na obra, eu sempre aprendi a palavra pronúncia errada, mas não tem nada não. É bom que a gente é raiz. Mas, enfim, tem a empleita, ou a empeleita, como o pessoal chama, que é tomada assim. Por exemplo, eu preciso fazer, sei lá, 100 metros de alvenaria. Aí o pedreiro sabe mais ou menos quanto é que vai dar. Diz, pô, eu faço por 3.000. Aí o cabo diz, faz. Pô, então pronto, 3.000 dou, o pedreiro se vira para fazer os 100 metros. Ou então é pagado por medição. Medição é o seguinte, eu tenho 100 metros de alvenaria para fazer, tenho. Então eu pago, sei lá, R$ 5 o metro. Então se é 100 metros, vezes 5 vai dar R$ 500 para fazer aquela alvenaria. Aí vai naquela questão. Tu acha que um pedreiro recebendo R$ 5 um metro, ele vai produzir mesmo tanto do que um que fechou por 3.000, por exemplo? O que fechou por 3.000, que é a empeleita, ele vai fazer aqueles 100 metros de alvenaria, assim como o outro que vai ganhar por metro quadrado de produção. Porém, quem fechou por 3.000,
Se ele terminar em um dia, que é praticamente impossível, ele ganha os 3.000 no dia. Se ele terminar em um mês, ele vai ganhar 3.000 por mês. Então, tu acha que um pedreiro vai se dedicar mais fazendo 3.000 é, por, um, por um determinado tempo, ele vai ficar, no linguajar da obra, cozinhando galo para terminar mais tarde, entendeu? Então depende muito disso, do jogo de cintura que a gente deve ter na obra, entendeu? Tem muitas coisas que a gente tem que terminar no tempo mais rápido, então a gente faz algumas negociações dentro da obra para terminar mais rápido. Tem umas coisas que não tem tanta pressa, então a gente fica empurrando a diária, né? No caso, como tem carteira assinada e tudo legalizado direitinho, era R$ 70, eu acho, a diária do pedreiro. Aí o pedreiro ia levar quantos meses para ganhar R$ 3.000, né? Mas fazendo em peleita, quantos dias ele ia conseguir aqueles 3.000, certo? Então é tudo um jogo de cintura que a gente tem que ter para a condição da obra. Mas não se preocupem com essa questão de estágio por enquanto, porque a função do estágio é justamente essa, é botar vocês à prova, é testar vocês, é saber se vocês realmente aprenderam. A questão de nota, eu acho que até falei com vocês nos outros semestres, não é porque fulano, eu vou usar aqui Pedro porque tem mais intimidade com ele de brincar. Vamos supor, não é porque Pedro Henrique tem 10 em todas as disciplinas técnicas que ele vai se sair bem no estágio, não. Muitas das vezes, uma pessoa que não tira nota muito boa, que passa já no 7 fechando, que às vezes nem consegue o 7, vai para recuperação e passa também, ele tem mais facilidade de trabalhar na obra, certo? Então, são coisas que independem. Muitas das vezes a gente nota não define aluno, digamos assim, né? Eu acho que eu sempre disse isso a vocês. O que vai definir é realmente a dedicação e o empenho de vocês para realmente conseguir aquilo, certo? Então, muitas das vezes, essa parte de estudo, obviamente, é muito importante. A gente não pode desprezar os estudos. Ah, eu faço 3, 4, 5 recuperações e passo de todo jeito e consigo meu certificado no final. Mas geralmente as pessoas que mais se dedicam, que conseguem tirar nota boa, obviamente também conseguem é, ter um bom desempenho no estágio. Eu falei só o exemplo do campo de obra, mas tem diversos tipos de estágio também, na parte de escritório, enfim, diversas áreas, certo? Deu para entender? A gente acabou não saindo do conteúdo, que aí tudo que a gente falou está relacionado. Mas para finalizar essa parte do projeto estrutural, deu para entender essa parte da escolha de materiais, do tipo de custo, de economia? Ficou claro? Certo. Aqui, ó, só para finalizar, o engenheiro civil, né, que geralmente é quem faz o projeto estrutural. Como eu disse a vocês, vocês não vão fazer um projeto, certo? Dimensionar. Vocês vão ter que ter noção, obviamente, de quais as medidas, quais as especificações e tudo, mas e acompanhar, obviamente. Mas é tão provável que o engenheiro é responsável por fazer isso que é, esse projeto que ele é feito é garantido por uma notação de responsabilidade técnica, uma ART. Vocês já ouviram falar o que é uma ART? Sim, não? Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar o que é uma ART? Essa sigla aqui? Uma anotação de responsabilidade técnica. Alguém? Pedro, Joel? É, basicamente o que é essa anotação de responsabilidade técnica? É um documento legal que você assina provando ou demonstrando que você é responsável por aquele processo, seja de projeto, seja de execução daquela obra. Como o próprio nome já diz, a anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, se eu. Não, eu preciso da RT para emitir o alvará. Ou seja, eu preciso de alguém responsável. A RT tá dando nome aos bois, vamos dizer assim. A RT vai dizer, ó, Marcos Miguel é quem é responsável por aquela obra, certo? Então, o que muita gente, o que é que acontece infelizmente? Aí entra aquela parte da ética, né? Muitas vezes o pessoal não acompanha a obra, não sabe nem onde é a obra e assina RT para ganhar. Não, me dê R$ 600 que eu assino, que é o que vocês já devem ter ouvido falar, infelizmente, na parte de engenharia, que é as canetadas que o pessoal dá, né?
Eu disse, não, o engenheiro fulano de tal ganha R$ 1.000 só para estar assinando o projeto. Esse assinando é justamente essa ART. Ou seja, aquela pessoa que é o responsável legal por aquela obra. Qualquer coisa que acontecer naquela obra é de responsabilidade da pessoa que assinou. Geralmente o engenheiro, né, que assinou essa ART. Então, não é viável que você se responsabilize por uma coisa que você nem conhece, que entra na parte da ética, né? Então, se eu faço um projeto de estrutura e assino aquele projeto, é como se fosse um certificado. Eu estou dizendo, segundo a minha pessoa, eu, Lindenberg, estou dizendo que se você fizer o projeto desse jeito, a obra dá certo. Eu me responsabilizo. E tem um determinado tempo e prazo também que essa responsabilidade vale, certo? Então, muitas das vezes o que é que acontece? Eu, Lindenberg, vamos supor que no futuro próximo eu seja engenheiro e eu assine um termo de responsabilidade técnica sobre um projeto de estrutural, sobre viga, pilares e lajes. E quando chegou na obra, o pessoal não executou do jeito que eu projetei. Por exemplo, eu mandei colocar 4 ferros de espessura 16 milímetros e o pessoal achou muito caro na obra, 4 ferros, e resolveu usar 2 ferros de 12,5, ou seja, não, 4,16 é muito, vou usar 2 de 12,5. O que é que eu, enquanto responsável técnico, devo fazer? Retirar minha RT. Vou dizer, ó, eu garanto essa obra contanto que vocês façam exatamente do jeito que eu estou dizendo. Qualquer alteração que vocês fizerem, se não passar por mim, eu não me responsabilizo mais. Simplesmente eu tiro a minha assinatura e vocês que se virem aí com o que acontecer pela obra. Se Deus me livre, acontecer alguma coisa de cair e tudo morrer gente, a culpa não vai ser minha, porque eu mandei fazer assim e vocês estão fazendo de maneira diferente do que a que eu mandei, certo? Então, muitas vezes a RT serve para isso. Eu acho que foi o ano passado, ou foi o ano repassado, acho que foi o ano passado. Lá em Fortaleza, o edifício Patrícia, que caiu. Estava fazendo reforma no edifício, lá em Fortaleza, acho que vocês lembram. Passou até no jornal e tudo. O engenheiro recém-formado assinou RT lá. Oi, vocês lembram? Pronto, o engenheiro recém-formado, acho que era a primeira obra dele, aí pegou lá a obra, assinou RT, aí acompanhando a obra, o pessoal derrubou lá, quebrou as partes dos pilares que não podia quebrar, o edifício foi todo abaixo, morreu não sei quantas pessoas. Quem foi responsável? Quem foi preso? Foi o pedreiro que quebrou o pilar ou foi o engenheiro que assinou RT? Entendeu? Quem foi preso foi o engenheiro, o responsável por aquela obra, certo? Então, obviamente que tem alguns documentos que vocês, enquanto técnicos, não podem assinar, mas vocês também são responsáveis legalmente por muita coisa, certo? Então, se a gente está ali para ser responsável, a gente é responsável pela gente e pelos outros. Mesmo que a gente saiba qual o certo a fazer, se fulano ou cicrano não está fazendo da maneira que é para ser feita, a gente tem que chamar a atenção e tem que cobrar para ser feito daquela maneira. Porque senão não está valendo de nada. Porque se você fez tudo certinho, projeto direitinho, dimensionou tudo, calculou, chegou lá e o pessoal não fez, de quem é a culpa? A culpa é sua porque você não fiscalizou aquela pessoa, aquele seu colaborador, certo? Então a culpa é sua de ele ter feito errado. Resumindo, a culpa sempre é do engenheiro quando acontece alguma coisa de errado, certo? Então a gente tem que sempre estar atento com relação a isso, certo, pessoal? Já estou finalizando, 1 hora e 20, já estou no máximo do limite de vocês, apesar que a gente está conversando bastante, mas depois disso não fica muito produtivo. Vou só finalizar mais esse slide e a gente encerra a aula, certo? É comum encontrarmos diversas obras sendo executadas sem elaboração de um projeto estrutural, ou feitas por pessoas não qualificadas, apropriadamente para o serviço. É um risco que o proprietário assume, visto que não existem garantias, que é justamente o que é RT, é uma certificação de garantia, que eu garanto que aquilo é viável, é possível, é econômico de ser feito. É um risco que o proprietário assume, visto que não existem garantias de que a estrutura está sendo construída de maneira adequada ou principalmente de maneira econômica, certo? O projeto estrutural mal elaborado pode trazer infortúnios no futuro,
como incompatibilidade durante a execução, deformações excessivas e trincas, além de diversas outras patologias, certo? Só para finalizar, se eu tiver rápido demais, vocês me avisem para eu frear, certo? Quais as principais vantagens? Mas está tudo dentro do que a gente já falou. A elaboração de projeto estrutural é um custo a mais para o construtor, que, entretanto, um bom projeto estrutural merece ser visto como um investimento seguro e com retorno garantido, pois pode agregar muitos benefícios à obra em questão, certo? Então, muitas vezes o pessoal não faz o projeto estrutural porque vai ser um custo a mais. Eu não vou pagar R$ 5.000 em projeto estrutural, não vou pagar o valor X ou Y por um projeto porque é mais caro. Mas, em compensação, você pode gastar muito mais fazendo uma coisa e tendo que refazer ela. Ou seja, faz uma viga, ficou errado, desmancha a viga, faz de novo. Então, você gasta muito mais refazendo do que é, investindo num projeto a princípio. Há outros pontos positivos: garantia de segurança e certificação para os seus usuários, projetos realizados de acordo com as normas técnicas, correto posicionamento e dimensionamento das peças estruturais, racionamento do uso de materiais, definição do melhor sistema estrutural para edificação. Então, todos esses pontos são vantagens com relação à elaboração do projeto estrutural. A ausência de interferências indesejadas com vizinhos, futuras manutenções ficaram bem mais fáceis quando a gente tem um projeto elaborado, compatibilização com outros projetos de obra, planilha de materiais para orçamento e possível previsão de futuros de ampliação, certo? As etapas do projeto estrutural. A gente tem o projeto arquitetônico, levantamento topográfico, investigação do solo e projetos complementares quando necessário. Ou seja, desses 3 primeiros vocês já estudaram todas essas etapas. Vocês já sabem como faz um projeto arquitetônico e principalmente como se lê um projeto arquitetônico. Um levantamento topográfico vocês já viram com o Edvan, que não é algo tão simples, mas também não é coisa de outro mundo de se fazer. E é bastante importante para a construção de edificação e principalmente para a construção de um projeto estrutural. E a investigação do solo, porque é a parte principal, digamos assim. Não é porque eu dei mecânica dos solos a vocês, mas toda a carga da estrutura de edificação vai ser jogada para o solo. Então, se eu não conheço o solo que eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada. Eu estou só dimensionando a estrutura, mas tudo aquilo pode vir a ruir porque eu não conheço o solo que eu estou trabalhando, certo? Mas é isso, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula.